um tema espinhoso. Morreu Elsomar Coutinho, um dos maiores cientistas na área da reprodução humana, e a repercussão na mídia do aborto feito por uma criança de 10 anos de idade que teria sido estuprada por um tio já condenado anteriormente por outros crimes. Pãos e pães é questão de opiniões, como disse Riobaldo do Rosa, né? E veja você, eu tenho uma filha de 7 anos, sou surpreendido alguns dias ela brincando ali com o Lego dela e tal, perguntando: pai, o que é menstruação? Veja, a mãe dela estava por perto, mas ela queria saber de mim, para eu explicar o que era menstruação. Eu tentei, de forma muito delicada, explicar para minha filha de 7 anos sobre esse fenômeno que ocorre no corpo da fêmea, os hormônios, como ele irá interferir na vida dela, como na vida de todas as mulheres, ou de todas as fêmeas do reino animal, e a decorrência dessa verdadeira transformação que ocorrerá no corpo dela. A mãe ficou de parte olhando, já que a pergunta tinha sido dirigida a mim. E dias depois, ela, super curiosa, né? Essa minha filha, que ano passado esteve comigo em novembro, passou uma semana no Brooklyn, entre o Brooklyn e Manhattan, uma semana em Nova York, né? Que trabalha, fica brincando com mil coisas, pula o dia todo, parece um pula-pula, e corre, e dá muito trabalho, ou seja, vive ainda no mundo da infância dela, né? Agora com esses aparatos, aprendendo idiomas, quer falar ucraniano, porque outra irmã dela mora lá em Kiev, quer falar espanhol, quer me corrigir no inglês, mas ela vive nesse mundo dela. Mas também, devido até às circunstâncias da pandemia, à noite sempre estamos em casa assistindo os jornais televisivos, e ela, enquanto também fazia as coisas dela, ouviu a notícia da criança que ficou grávida com 10 anos de idade. E ela, sem tirar o olho do que fazia, disse: mas só com 10? E aí também tivemos que explicar a ela, a minha filha, né, que isso acontece depois que você menstrua, que a criança menstrua, né, há essa passagem, e se de fato coloca-se o órgão masculino, expliquei essas coisas a ela, né, e ela meio curiosa, né, veja o pai tendo que ter todos os cuidados. Eu, que não sou nenhum santo, que já pratiquei muitas misérias pelo mundo, né, tentando explicar a ela o que era aborto, né, e também essa tradição cultural que é do Ocidente, evidentemente, né, que interdita a relação entre um adulto e uma criança. É uma tradição ocidental. Eu explicava a ela, em outras culturas isso não existe, mesmo em países desenvolvidos, porque por vezes parece uma selvageria do Brasil, né, esse fato dessa criança que foi estuprada pelo tio e teve que fazer o aborto autorizado pela justiça, vários protestos de grupos religiosos contra o aborto, em síntese dizendo que não se punha uma monstruosidade praticando uma outra monstruosidade, que seria o aborto. É uma discussão religiosa essa. Mas eu dizia que outro dia mesmo eu fiquei surpreso em saber que essas atrocidades ocorrem em várias partes do mundo, inclusive em países desenvolvidos, né? Veja, eu pensei que era só da tradição árabe ou muçulmana ou da tradição do Oriente, essa coisa de relação entre adultos e crianças. E eu vi um documentário informando que nos Estados Unidos da América, e eu dizia isso à minha filha, dos 50 estados dos Estados Unidos da América,
Em 48, a legislação permite o casamento entre adulto e criança. E alguns desses 48 estados, se não me engano, a metade deles, nem estabelece a idade do casamento entre um adulto e a criança. O que significa dizer que um adulto pode casar até com uma criança de 1 ano de idade. Nos Estados Unidos da América, né? E veja, no mundo árabe isso é comum. Emirados Árabes, Arábia Saudita, né? Casamento entre adultos, por vezes até muito velhos, idades avançadas, com aquilo que a gente chama de menores de idade, menores de 14 anos. Porque não existe o conceito de pedofilia em muitas dessas culturas. Como não existia esse conceito no Brasil até o século XIX, até o final dos anos 1800, quem sabe até mais, mas oficialmente no Brasil sempre houve esse tipo de relação entre adultos e crianças, em geral, homens com mulheres. Mas não vamos esquecer que na Grécia Antiga, em Roma Antiga, né, todos os filósofos tinham lá os seus mancebos, tinham lá as suas crianças, os seus meninos, né? Era casado, tinha sua mulher, mas tinha também lá os seus meninos com quem copulavam. Muitos desses filósofos famosos gregos. E até hoje isso acontece. Por exemplo, no Japão, não existe esse conceito. Eu estive no Japão, me hospedei em Tóquio, inclusive num hostel. Era uma senhora, uma velhinha de 80 anos, quem estava na recepção e nos levou até o quarto, uma caixa de fósforo, o quarto. E no quarto pequenininho tinha lá a cama, um chuveiro, um banheiro, um aparelho de TV pequenininho e uma série de DVDs. Quando a velhinha nos levou, quando nós fomos ver o que eram esses DVDs, tinham lá 2 ou 3 DVDs de pornografia, inclusive com crianças e adolescentes. Por exemplo, eu não esqueço que nós fomos a Hiroshima, ou Hiroshima, nessa mesma viagem, e estávamos andando de tram, bondinho, na cidade de Hiroshima, e numa parada de ônibus tinha um grupo de estudantes de escola, sei lá, high school, escola secundária, uma série de meninas. E eu estava na janela do bondinho e uma delas flertava comigo, mas de forma quase que explícita, né? A minha então companheira estava do lado e pode comprovar isso. É que essa noção de fato não existe em muitas dessas culturas do Oriente, na Ásia, né? É uma conquista, inclusive recente, das culturas ocidentais, do mundo ocidental. Mas o mundo cão, esse mundo cão que, por exemplo, não expôs o nome dessa criança, essa criança lá do Espírito Santo, se não me engano, ou de Minas Gerais, que teria sido estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade, veja você, e engravidou, e isso se tornou um fato político, porque jurídico, na medida em que o juiz autorizou o aborto, a criança estava concordando com o aborto, a avó da criança acho que também, né? Mas houve vários protestos, manifestações contrárias a esse procedimento. Essa área da reprodução humana é bastante complexa, e aí eu aproveito para falar da morte do cientista Elcimar Coutinho, um dos maiores nomes dessa área de reprodução humana, um dos maiores nomes mundiais, professor da Universidade Federal da Bahia, a quem eu tive a honra de conhecer como jornalista. Entrevistei-o diversas vezes para os jornais baianos nos quais passei, e quando criei um jornal alternativo, Província da Bahia, um dos primeiros exemplares, um dos primeiros números, eu procurei agora ali nos meus arquivos, mas tanta bagunça não encontrei. Era uma entrevista com Elcimar Coutinho, cuja capa que eu dei, ele acabara de lançar um livro, né, intitulado Sangreira Inútil, né, e a capa que eu dei foi exatamente repercutindo a entrevista a propósito desse livro, Sangreira Inútil, em que ele defende que menstruar faz mal. E tem toda uma tese dele, né, de como a menstruação cria uma série de problemas para o corpo feminino. E não é necessária, bastaria que você usasse anticonceptivo permanentemente, né, aqueles injetáveis e outros.
Ele foi um grande pensador nessa área e por isso me lembro na minha adolescência de militância política, né, ligada a setores ditos progressistas. Ele foi execrado, pintava-se ele como um demônio, assim, o Marco Coutinho é um diabo que quer esterilizar as mulheres, esterilizar as pretas, as mulheres pretas. Ele está a serviço de interesses imperialistas americanos, contra os pobres, contra as mulheres pobres. Esse discurso pequeno burguês dessa gente maravilhosa que se cuida e que quer deixar a maioria do povão na miséria, para que eles tutelem essa maioria. Mas ele, na verdade, é execrado, condenado, inclusive dentro da Universidade Federal da Bahia, nunca foi consenso, muito pelo contrário, né? Mas publicou diversos livros e artigos nacionalmente, aqui no Brasil e internacionalmente, e chegou a ser consultor, veja o paradoxo, do governo chinês, em pleno período de Mao Tse-tung, ou na transição entre Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Ele foi assessor do governo chinês para a área de reprodução humana, já que a política lá, no país dito comunista, e aí está o paradoxo dos comunistas aqui do Brasil, da província, né? Os comunistas provincianos que o condenavam, enquanto isso ele estava assessorando o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, exatamente nessa área de reprodução humana, já que lá o grande problema durante muito tempo foi o excesso de nascimentos, né? Tanto que tinha a política de somente um filho. O casal na China só podia ter um filho até recentemente, era uma política de Estado. E ele assessorou, esse Marco Coutinho assessorou. Era um cara maravilhoso. Agora em abril ele completou 90 anos de idade, eu estava em casa e a TV local, Bandeirantes, fez uma entrevista com ele ao vivo, da casa dele, em abril deste ano. Um cara super bem-humorado, conversar, entrevistar com ele era você aprender muito e rir muito. A receptividade sexual. A mulher, ela recebe, ela não toma, entendeu? Ela recebe a visita do parceiro. Então, essa receptividade sexual é diferente de fome pelo corpo do macho, entendeu? Que o homem tem pelo corpo da mulher e que o macho tem pelo corpo da fêmea da sua espécie. E isso é que é muito diferente. E no caso da mulher, se você der muita testosterona a ela, para ela desejar um corpo, como a gente deseja o corpo da mulher, ela também vai desejar corpo de mulher. Porque ela também nasceu de uma mulher e ela não tem nenhuma rejeição pelo corpo das amigas, não tem. Não tem pelo corpo da mãe, uma mulher dança com a outra abraçada. Já viu o homem dançando com o outro? Nem homossexual faz isso. As mulheres dormem juntas, as mulheres deitam no colo de uma das outras. Colo. Né? Já viu o homem sentado no colo do outro? Você está me estranhando. Isso é cultural também, né, doutor Simar? Não é cultural, não. Não existe atratividade. Um homem sentar no colo do outro. Mas que peso na minha... Sai! A preocupação dele com o planejamento familiar, por vezes, foi distorcido inclusive por campanhas políticas aqui no Estado, campanhas publicitárias também, né? Mas ele falava que era um dos problemas da reprodução da miséria, era exatamente essa falta de planejamento familiar, principalmente entre os pobres, né? Porque os burgueses eles planejam, né? Mas os pobres não. Então ele batalhou muito nessa seara de proteger os casais, proteger as mulheres, desenvolver uma série de anticonceptivos, inclusive anticonceptivos masculinos, preservativos femininos. Nessa entrevista ele dizia: Fernando, existem 3 tipos de mulheres, ou melhor, as fêmeas estão divididas em 3 tipos. Veja a opinião de Elcimar Coutinho, né? Aquelas que são maravilhosas em ter orgasmo, ou seja, essas são as mais felizes. 1/3 das mulheres tem orgasmo facilmente, inclusive alguns orgasmos múltiplos. Segundo ele, são essas mulheres felizes que você encontra rindo o tempo todo e tal, porque elas têm facilidade de orgasmar. O segundo tipo, já que são 3 partes, segundo Elcimar Coutinho, são aquelas que, sim, terão orgasmo, mas terá que ter uma série de ambiência, uma série de circunstâncias. Você tem que botar uma musiquinha, oferecer um jantar, tratar. Essas também terão orgasmo.
e 1/3 delas não terá orgasmo de forma alguma. Ele dizia, essas são aquelas que vão sublimar essa sua infelicidade, abraçando outras causas, né? Vão fazer outras causas, vão perseguir o funcionário, o empregado, vão maltratar inclusive outras mulheres, aquelas que orgasmam, ou vão ser a ala radical do feminismo radical no mundo. Isso são palavras de Jacimar Coutinho, que morreu agora, esta semana, por complicações com a Covid-19.